fez o quê? Fez o universo. Então Deus ele fala pela palavra. Então, assim, eu tenho muito medo dessa frase, assim, Deus falou comigo. Eu estava até começando a planejar isso. Isso é assustador, assim, tem que ter muito cuidado. Mas Deus, assim, que ela tem uma conotação assim complexa, porque às vezes a pessoa fala assim, Deus falou comigo, mas quem fica mais em evidência são as pessoas que têm experiências extraordinárias, né? Eu não anulo essa experiência extraordinária, mas eu tenho muito medo assim, de falar, Deus falou comigo. Mas Deus fala, né? Ele fala pela palavra, ele fala pela natureza, ele fala através da vida de outros irmãos. Por exemplo, assim, eu nunca tive tanto feedback da última pregação, assim, pessoas falando, pô, foi tão importante para mim, foi muitos feedbacks bons, e eu ia pregar outra coisa, mas Deus falou comigo pela boca do Rogério. Então, assim, Deus vai falando, e fala, e é só a gente estar atento. Ele tem 1000 maneiras, né, de falar. E uma delas, assim, ficou muito forte essa semana, que eu já sabia que ia ter muito pouca gente no culto hoje. Dai, você tá bonitão, né, Dai? Olha lá, chega, Dai, tá bonito. Davi, Dai tá chique. A Laura e a Sofia tá impecável, o povo hoje tá. Né? A Jaquinha, Jaquinha sempre vem no mesmo estilo. A Anne botou uma roupa ali meia Helena de Troia. A Fernanda veio no azeite. Né? A Kelly sempre no negócio, a Catarina, a Gabi, né? Todo mundo. Né? A Rosa mostrou inteligência sobrenatural, né? As mulheres da igreja. Foi no Oi do Fracão e voltou. E tia Rita chique aí com o joelhão, feliz. Né? Dois com aquela careca dele brilhante. Né? Inoxidável. Inexorável, né? Então, assim, e aí eu fiquei ali pensando, vai ter pouca gente domingo e tal, tudo. O que eu faço? Aí Deus, ele foi falando ali comigo ali, enfim, não tem sentido eu dar as explicações das nuances, que não faz sentido. Mas, pegando todo o pacote da semana e trazendo assim, sintetizando para vocês. Deus falou assim, mas eu vou abençoar os que forem. Caramba, né? Aí eu pensei assim, né? E ele deu assim, uma palavra muito profunda, cara, assim, coisa assim, eu sei que quando a pessoa fala assim que é uma coisa evoluída, qual que é o último período da faculdade? É 6º período? Tá bom, posso ter o período? Olha, então esse não é nem o 8º período. Depois de formado, tem a regra, qual que é o último? Qual que é o último? É doutorado? É doutorado, por favor? Aí o mestrado. Qual que é mais bacana? Doutorado ou mestrado? Pós-doc. Então, o trem hoje, pós-doc. Falei, Deus, mas isso é pós-doc. É porque eu não sei essas nomenclaturas de faculdade. Eu já expliquei para vocês, a única vez que eu fui para a faculdade foi cortando um pano de casa para Catalão. É a minha única experiência com faculdade é essa. Eu tenho nem ideia como é que matricula na faculdade. Então, aí, falei, Deus, mas é muito... O Senhor falou profundo demais nos textos. Ele falou assim, eu estou dando o melhor, Deus. Amém? Então, hoje vai ter aqui só um canal para transportar para vocês o que ele falou comigo. Os dízimos e ofertas, a gente fala dízimo, né? Mas só para saber que é contribuição. E eu adoro esse negócio aí, ó. Agora foi manha, viu? Sua mãe deixou você cair, não. Agora eu vou estar do lado de sua mãe e contra você. Agora você não vem culpar sua mãe, não. Agora foi manha pura. Foi tipo Neymar agora. Caiu já rolou. Não, caiu rolando. Agora não vou chamar a atenção de Dai, não. Agora você manhou. Fez igual o Noah, mesma coisa. O doce joga, mas ele se joga, não tem travesseiro,
tapete. Se o ambiente é igual aquele povo. Olha, gente, sabe aquele negócio? Eu ponho todo mundo assim para orar. Você já falou que sempre tem alguém lá atrás assim? Se não tiver, não cai. Não cai. A pessoa, vamos supor, fazer um teatro de casa. O cara vai orar, aí o cara tá ali atrás, o obreiro. Aí o obreiro já faz assim, aí o outro todo tranquilo. Lá no Fogo e Glória, no SESC, eu fiz assim com a pessoa com o Danduque. Aí na hora que eu vi que o Danduque ia fazer, eu fingi e fui assim, o cara foi, meu filho, mas foi um timbum, tá. Aí os outros não caíram, não. Os outros não caíram, não. Eu fiz esse teste lá no Fogo e Glória, foi no SESC. Aí veio um obreiro lá, americano comigo lá, falando inglês, não entendi nada na época. Me chamando a atenção, porque eu não segurei, porque aí os outros, depois que eu falei a linha de produção, que eu quebrei, o dominó parou de cair. Por que? Eu falei, aquele dia eu falei, fiz igual o japonês, Aí o obreiro veio lá e me chamou a atenção pra caramba lá sobre inglês, que eu não entendi nada. Aí eu falei com ele assim, where is? Aí ele olhou para mim, porque o Where's the Kikos tem a ver com isso. Eu já tomei treta com o cara do obreiro do Danduque. Foi nesse dia aí que eu falei, tá errado esse texto. Se não tiver um obreiro atrás para segurar, não cai. Não cai. Foi o Antônio Castro que me perguntou. O Antônio Castro faz tudo aqui comigo na segunda, amigo de Jair. Pastor, o que esse tem de cair? Eu falei, é bobagem. Eu falei, mas lá na minha igreja caiu. Eu falei, se cair aqui vai tomar bico. Igual aquele que entrou outro dia. Esse cair aí é demoniado. É bobaiado, né? Quando o capeta vê alguém caindo assim na igreja, ele fala assim, esse já é B, eu vou nem perder tempo. Aí, olha que legal esse negócio aqui, eu acho muito legal, olha só. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Honorário é salário, tá? Os presbíteros que presidem bem com especialidades que afadigam na palavra e no ensino. Não. Não tinha um membro da velhinha atravessando a água assim, não tinha? Tem uma velha atravessando o negócio de água? Aquele meme é ótimo. Diga. Minha filha, hoje você tem direito a tudo aqui nessa casa. Sei, personal, você tá no azeite, quer no 1, no 2 ou no 3? Aí, ó. Não quero dar muito senão depois desvirtua, mas o louvor querido, o louvor foi esse. Tá aí nossas ajudas. Eu ia pedir, né, se hoje eles vão orar, porque as contribuições estão poucas, mas hoje está todo mundo que contribui, não adianta falar nada. Hoje veio um time dos que ajuda. Doideira, né? Não tem ninguém aqui, não tem nenhum aqui hoje que tem escorpião no bolso, ninguém. Todos ajudam. Então não dá nem tempo de perder tempo com isso, não. E não deixa de evangelizar com as aulas para a pessoa entender o que é isso. Amém? Comentar e curtir, né, Thales? Oi? Comentar e curtir lá também. Você pode botar oi. Você botar assim, oi, tá bom. Se eu ver que você botou oi lá, já tá valendo. Porque eu tô aprendendo, tô lendo os novos negócios, tá? Mas o canal já está monetizado. Foi uma vitória, porque para ser monetizado leva um tempo. Ok, eu sou o caminho. Essa é a palavra que tem hoje. Por isso que eu até li essa palavra de Deus. Amém? Vou orar e pedir a Deus para me usar e abrir o coração e mente de todos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus real, e o Senhor é um Deus que relaciona com a criatura. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha boca, use a minha mente, e que eu possa ser aqui agora um instrumento nas tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus que seja repreendido, amarrado, todo embotamento, todo véu sobre o entendimento, todo sopro de perturbação, todo espírito que venha querer confundir os meus irmãos, nós repreendemos em nome de Jesus. O inimigo não tem acesso a este local físico, nem pelo lado espiritual, nem pelo lado físico, por nada. Que nós possamos, a partir desse momento, ser invisíveis aos olhos do inimigo.
que o Senhor perdoe os meus pecados, minhas mazelas, meus erros, e que eu possa, a partir de agora, ter o privilégio de ser usado pelo Senhor na exposição da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Essa coisa do eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Isso é tão famoso, né? Todo mundo conhece essa passagem muito bem. Você fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas, eu, né, pela misericórdia de Deus e pela graça dele, concedeu, me revelando. Gente, quando eu estava no texto, assim, ali é um troço pentecostal, tá? Claro, é uma experiência sobrenatural. As minhas grandes experiências sobrenaturais eram no texto. Às vezes, num louvor igual aqui, né, o louvor de hoje, cara, assim, tem uma coisa assim, aí ela manifesta no corpo físico, né? Até a minha espinha dorsal toda, sabe o que tem? Ela vem aqui, né? Vai subindo assim, formiga no corpo do luto. Só atrasa a calvície por uns 3 anos. Louvar a Deus com essa energia lá dos cubos circulares. Porque não tem como, você vê fluir uma energia de Deus, né? E não é ser. Isso é sim espiritualidade mesmo. Então, Deus, os grandes experiências que eu, Thales, tenho é com a palavra, tá? E aí, esse texto, ele é muito, muito, muito profundo, mas e ainda o que Deus ali falou comigo, assim, ligando os pontos, sabe? Deus fazia essa parte. Eu não tenho a capacidade intelectual, teológica de apresentar o que eu vou apresentar aqui hoje, e é um exemplo vivo do paradoxo, né? Onde eu participei, mas não sou eu que passei entre as metades. E algumas palavras, tá? Elas são importantes, porque há necessidade, não de uma forma pejorativa ou de querer se exibir. Aninha, tudo bom com você? Aí, gente, é necessário que você entenda, assim, tem que haver uma análise do texto no seu sentido original. Quando eu falo original, como está filmando, aí às vezes alguém pega ali e faz um corte e te cancela, né? Assim, quando eu falo original, não existe mais original, tá? Os originais chamavam autógrafos, tá? Que acho que não tem, mas é as cópias, tá? Então, você tem que entender que essas palavras, elas têm uma aplicação na sua língua original que às vezes não dá para traduzir, e não é culpa do tradutor, não. O tradutor tem que fazer. Igual, por exemplo, assim, o grego, ele via muito o medo e as emoções das tribos. Vocês nunca tiveram aquela coisa assim? Não, nem teve tanto medo que fez cocô nas calças, lembra? De tanto medo. Então, assim, isso é porque as grandes emoções Então, aí você tem lá uma passagem que ama a pessoa como Deus amar o irmão de todo o teu coração, todo o seu afeto. Aí você vai dizer, eu vou amar meu irmão com todo o meu intestino delgado. Né? Então, assim, há uma tradução que é plausível, mas é necessário que, principalmente para aqueles que expõem o texto, entenda ali, e algumas palavras que são importantes o seu conhecimento. Tem um versículo lá no Gênesis, logo no capítulo 3. Ô, gente, o capítulo 3 é a queda, né? Capítulo 1 e 2, a formação. Capítulo 3 é a queda. E no capítulo 3, tem um versículo que Deus vai estar falando, botei o povo para fora do Éden, dei linha neles, e coloquei lá um anjo com a espada, tá? E esse anjo com essa espada, que era virado para o Oriente, vamos dar para lá, professora, ele guardava o caminho. E ali, gente, o 3 não é a queda? O capítulo 3 é a queda do homem. E nesse versículo ele está finalizando a estrutura da queda. Ele está dando
O Gênesis tem muito isso. Ele apresenta o total e faz a explicação. Apresenta e faz a explicação. Quando você não estuda roteiro, a pessoa que estuda roteiro, ela entende isso bem. Se você reparar lá em Gênesis, fala assim: e Deus fez o homem, depois do homem fez a mulher, né? Tirou dele, aí fez homem e mulher. Homens, a imagem de Deus os fizeram, tal. Aí depois ele fala que veio, ainda não tinha chovido na terra, tinha uns orvalhos, porque não tinha homem ainda para semear a terra. Então, se você não entender, você vai achar que está fora de conjunto. E aí, tem algumas palavras lá que são importantes, tá? Por exemplo, a palavra lá que a faca, né? a espada, ela tem um significado no texto. A palavra é hereg, ou hereg. Tipo assim, hereg. Ou pode ser com som de B, herebe, ou hereve. Às vezes a pessoa fala hereve. Aí você põe essa letra aqui, quando ela tem um pontinho lá dentro é som de B, quando ela não tem um pontinho lá dentro é som de V, tá? Então essa palavra hereve, ela é a espada. Essa espada que o anjo... Só que ela tem um negócio interessante nela, no sentido dela. Ela quebra pedra. Essa palavra quebra pedra. Ela rompe uma pedra, tá? Você tem uma outra palavra que é o caminho. Derer. Aí uns falam Derek. Sim. Derer. Só que esse caminho, aí quando você vai ver lá, aí se você pegar, é o que eu falo para vocês, né? Que é as homônimas, né, Rosa? As homônimas. Você tem ela no sentido do texto, e aí eu vou entregar pronto para vocês, senão a exegese vai ser profunda e vai tomar nosso tempo. Ele tem o sentido ali de um caminho de forma de ver a vida. O caminho de conduta. O caminho seria assim, esse é o caminho, essa é a conduta. Tá? Por isso que Pedro fala assim, quando o indivíduo está nesse caminho, ele tem que ser o quê? Diligente. Se você lembrar do Velho Oeste, quando o povo sai de um ponto para o outro, o cavalo ia puxando aquela... Como é que chamava aqui? Diligência, para você estar ali dentro. Você tem que ter um ponto A para o ponto B. Aí você tem que ir. Tá? Tem uma outra que é raper. Assim, ó. Raper. O que essa tem ideia? Ela fala assim, virar de direção. Essa palavra, lá no português vai estar a espada, essa espada, às vezes ela vai estar lá, ela é flamejante, e ela tem um revolver, é mudar a direção. Tá? E quando você vê no grego, essa palavra aqui, nós vamos ter, né, esse é o Gênesis, você tem lá essa palavra caminho no grego, essa palavra se chama rodos ou odos. Sim. Odos. E ela é forma de vida, jeito de viver. Tá? Então, você tem lá, depois de expulsar o homem, expulsou o homem, gente. Quando fala homem aí, não é machismo, não. Ele está falando ser humano. É porque a palavra homem e ser humano homem masculino ish, mulher, isha. Adam é ser humano, tá? Aí tem Adão. Por isso que o nome do Adão é muito próximo do ser humano. E aí você tem o expulso. Ele foi expulso, colocado para fora. Colocou a leste do jardim do Éden. Leste é o Oriente. Se eu for entrar nessa palavra Oriente, nós vamos levar 1h30.
Porque tudo é para o Oriente. A glória de Deus vem do Oriente. O tabernáculo quando montava é para o Oriente. O templo de Salomão virado para o Oriente. Tanto é que tinha a porta do templo. Do lado de fora tinha a porta dourada, que até Jesus entrou. Lá em Ezequiel, a glória de Deus vai vir pelo Oriente. E Deus está vendo, faz as coisas do Oriente. A glória vem sempre do Oriente. Tá? E aí você tem, né, leste do Jardim do Éden, querubins e uma espada. A espada reta. Essa espada que quebra. Ela vai quebrar a estrutura. Quando a pessoa não tem Cristo, ela tem um coração de pedra. A palavra não diz? Pega meu coração de pedra e transforma em carne. A pessoa que não é quebrada pela palavra, ela tem um coração duro. Que nem a espada. Quem vai quebrar o coração é a espada. E a espada que é a palavra. Aí ela tem fogo, mas ela se movia. Ela movia. O que é essa palavra? O que é se mover? É a mesma palavra de que quando o povo saiu de um lugar para o outro no deserto, a rocha os acompanhava. Até Paulo fala isso, que a rocha era Cristo e a rocha os acompanhava. E esse movia é mudar, é sair da direção. Veja uma sequência, presta atenção na sequência. Espada, palavra, movia, mudar de direção, mudar para onde? Quem muda, muda para algum lugar. Mudar para um novo o quê? Tere. E quem que guarda esse caminho? É Deus. Você não vai a Deus, é Deus que vai a você. Porque até o seu querer e o seu efetuar, é Deus que põe você. E aí você tem lá, Tere. Para onde? Árvore da vida. Porque do conhecimento o ser humano comeu. E ele não pegou, ele chegou num conhecimento que não levou para o Tere. Ele foi para um conhecimento que levou para o ego, para o intelecto humano. E aí ele andou segundo o seu coração. Aqui na nossa aula, a Catarina me perguntou, aquele negócio é muito estranho, juiz que pega a mulher e parte ela em 12 pedaços, esquarteja a mulher igual Tiradentes, né? É porque esse povo de juízes, não havia rei e cada um vivia segundo as coisas que estavam no seu coração. Já preguei sobre isso aqui uma vez, né, Dejaí? Dejaí gostou muito da pregação. Bom, se Deus queimar meu coração, prego de novo, porque é uma pregação complexa, entender juízo é complexo. A mulher é estuprada a noite toda, depois eles esquartejam ela em 12 pesadas. É um negócio muito doido. Se você pegar só esse episódio e tentar botar a Bíblia ali, né? Aí você está totalmente fora da realidade. E isso é importante você entender. Você ir ali estudar. Eu leio em português, tá, mas na hora de preparar você tem que vir, né? Você tem que vir para o texto. Por exemplo, esse texto, que é o 3, ele tem inúmeras profundidades, tá? Então, só para motivo assim de você entender como que funciona no hebraico, eu vou ler esse versículo para você aqui em hebraico, tá? É o 3:4. Ele fala assim: vai a Garesh ha-adam et. Pode dizer, ha é o Adam, Adam, homem, et. Esse et, lembra lá do Bereshit, Bará? Olha o et aí do lado do ha-adam. Então, ó, olha só. Vai Garesh ha-adam, vai Aschem, Mikdem, Eden, Legan. Eden, né? Legan. Tudo que tem Legan é para, tá? A direção, tá? Et, ao et, de novo aí. Não tem tradução et, meu amigo. Et, que é o Aleph e o Tav. Ele está ali do lado. Ele tem 3 pontos nesse versículo, ele não tem tradução. Et, hakereuveim. Ve et, de novo et.
ואת להט ha-herev. O que é o herev? A espada. O ha é o artigo aí junto. Ha-herev. Ha-herev. Ha-miteshpa'at-redor. Que é o caminho, que é virar 180 graus. Lishmor derer et etz ha-shaim. Aí você vai pro texto e fala assim, caramba! Tem toda uma estrutura da queda, da redenção e da salvação, a vida de Cristo. Vou marcar essa palavra para vocês. Essa é a Herev, a espada. Esse é porque tem uns artigos de terminação, mas é a palavra mesmo, é aqui, ó. Rafer. Essa palavra, gente, é o kaf. No final ela tem som de R, mas quando ela está no final da frase, igual aqui, ela tem esse formato, tá? Kaf, sofite. Aí você tem lá, andava, ela ficava ali trazendo a direção. Ela mostra qual a dimensão do Derer, aqui ó, Derer, mas quem está do lado vigiando o Derer? O Et. Para quem não sabe, Aleph, Tav, é o mesmo que está lá no Bereshit, Bara, Elohim, Et. É o Alfa e o Homem. Não é isso que Jesus fala? Eu sou o Alfa e o Homem. Eu sou o princípio e o fim. E tudo que existe tem um nome, não tem? Se existe, tem um nome. E o nome é um substantivo. Os substantivos são feitos com o quê? Grafemas. Fonema, grafema. E qual que é a menor estrutura feita no planeta Terra? É aquilo que está lá em 2 Pedro, que eu falo com vocês o tempo todo, que ele vai ser o quê? O último, que na vida de Cristo ele vai derreter, pegar fogo, vai ser consumido, que é o estoiquia, que é a matéria primordial, não o grafema em si, mas o fonema. Então, se tudo é feito de grafemas e fonemas, porque tudo é feito pela palavra, palavra de Deus. Então ele, na queda do homem, ele falou assim, a palavra vai quebrar o coração, vai conduzir para o caminho, vai virar sua direção, e ele, o Et, o Alfa e o Ômega, que vai te mostrar o verdadeiro Derer, o verdadeiro caminho, o verdadeiro Rodos. Coloquei aqui para depois vocês terem, mas é uma coisa que a grande maioria da igreja já tem muita facilidade, que é o quê? É o My Bible, né? Por isso que é bom eu estar pregando e você lá no My Bible conferindo. Será que está certo? Vai conferindo. Aqui nessa igreja não tem problema nenhum eu estar pregando e você estar no My Bible acompanhando e tirando a prova. Isso é muito interessante. Olha lá. O Herer. Eles põem B, tá? Porque a palavra, a letra no hebraico é bit, tá? Mas o som é V, tá? Herer. Aí você tem igual a mesma coisa aqui, ó. Né? Ravar. Ah, mas por que botaram K? Por que botou K ali? Ah, o Tassi está falando errado. Não, essa é a palavra, a letra Kaf. Mas quando vai no final, é assim. E vai ter som de K. O Kaf, ele só tem som de K, o Kaf, tá? Ele só tem som de K quando ele está no início e no meio. No final ele tem som de R. Então ele botou o K ali certo ou errado? Errado. Tá? Então você cuidado, porque o povo escreve tem errado. Tá? O Strong, o cara escreveu errado. Essa letra aqui
é o men. No final é assim. Tá? Esse aqui é o num. No final, assim. Esse aqui é o kaf. No final, ele é assim, com som de R. Como é que chama a Bíblia do Antigo Testamento dos judeus? Como é que ela chama? Torá é uma parte. Tanakh. Tanakh. Algumas pessoas falam o quê? Tanakh. Tanakh. Por que Tanakh? Porque o final é Kaf. Não é? Só que o Tanakh está no início, meio ou fim. Fim, então só de R. Tanakh. Tá? Disse-lhe Tomé. Fala, licença. Parabéns, viu, meu filho? Deus abençoe, obrigado. Você é um de 600 aqui da igreja de faz aniversário. Quem que é amanhã? Quem que é amanhã aniversário? Morgana. Hoje é de quem? Sara. Flávio, ontem, né? Não, Sexta foi isso. Sabe? Então, ele chegou aí. Sexta foi a chave. Sexta, Chiliane. Domingo é o de Angélica. Mas a Angélica, ela já avisa no ano todo, né? Ela e Rafaela, né? A Rafaela faz contagem. Elas confundem aniversário com Hanukkah. Elas vão acender na velinha. Disse-lhe Tomé: Senhor, gente, Tomé simboliza o quê? O que? Eu vou ver para quê, né? Eu tenho que ir. O Tomé é a dúvida. O Tomé é a fonte de fé, concorda? Olha aí. O Tomé, se você não tem fé, você sabe onde é o caminho? Não. Ô Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Claro que não sabe, ele não tem fé. Como então podemos saber o caminho? O outro, o dele. Como? Aí Jesus responde: eu sou o caminho. Eu sou o Derer. Eu sou o Odos. E aí você vai lá, você tem lá, ó, é caminho, é jornada, é maneira, hábito, caminho, referindo-se ao curso da vida, referindo-se ao caráter moral, referindo-se à forma que você vive. Qual que é a palavra usada que o povo gosta de usar? Cosmovisão. Tem até curso de cosmovisão. Eu fico entendendo assim, o que se ensina num curso de cosmovisão. Eu entendo que tem a história que se formou do pensamento filosófico. O cara vai estudar o curso de cosmovisão, mas nem que você vê o mundo. Acabou, não gostei de infindável. Oi? Um curso infindável. Porque a pessoa. Aí eu posso trazer para você que agora a diferença de o que é cosmovisão. O que é a cosmovisão? Eu vou trazer para você agora a diferença. Você tem, o ser humano, você tem vou mostrar para vocês aqui. Deus abençoe a vida da Chiliane, meu pincel é massa. Ó, está aqui o ser humano. A cosmovisão dele está aqui, ó. A cosmovisão está aqui. Abaixo da cosmovisão tem a consciência. Eu vou botar a consciência aqui, um risco vermelho, a consciência. Tá? Consciência. Aqui é cosmovisão, aqui é consciência. São diferentes. Mas fica isso melhor. Vou dar um exemplo. Ô Pablo, você converteu quando? Eu nasci na igreja. Então tem que ser alguém que, vamos supor, um homem que converteu com 30 anos, tá? Mas você foi certinho demais, tá sabendo? Tem que ser eu tenho que dar o exemplo dos mulherentos. Diego. Você foi mulherengo? Fez desse jeito. Parece o Nico lá, a cobra ficou lá. Você lembra, Lucão? O
Boninho lá, a cobra ficou lá, aquela besorrinha que dá uma carapinha na cobrinha. Você lembra desse desenho? Vocês lembram desse desenho? Era uma besorrinha, né? Ele batia na cobra pra caramba. Boninho lá, a cobra ficou lá. Tinha milhões de besorrinhos. Depois do Júlio sou eu. Isso não é mulherengo, não, senhor. Você é um fazendeiro aí. Eu não entendi a referência. Acho que o único era eu mesmo. Você imagina? O problema é que o gênero anda muito contigo, né? Então, Não faz mal a ninguém, não. Você os dois é criado em apartamento. Pablo é permitido. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aí do sujeito. O sujeito, ele tem lá seus 25 anos e ele tem uma cosmovisão. E dentro dessa, o que é cosmovisão? A coisa que já está inerente ao seu. O cara faz no automático. Eu tenho uma cosmovisão que eu nunca livrei dela. Tá além das minhas forças. Quando eu vi, eu já fiz. Eu sou apaixonado por iogurte. Eu já abro e já vem. Eu lambo a tampa. Porque tem muito iogurte na tampa para deixar para você. Então, assim, é uma coisa que está na minha, eu faço no automático. Isso é cosmovisão. Né? Isso está inserido. O católico raiz mesmo, ele vai passar em frente a uma igreja, eles falam assim, não, pai, tá dentro, o cara faz no automático. Né? Por exemplo, o cara que é policial, aqui hoje só tem o torso. O policial ele vai ficando inerente ao ser dele, não é julgar, leitura das pessoas. É a necessidade da leitura. Então o cara vai, isso é inerente. Então muita coisa do jovem ali, desse jovem mundano que nunca foi na igreja, é a balada, concorda? A balada. E dentro da balada, dentro do grupo, dentro daquele grupo que ele anda, que é, eles têm que ter uma autoafirmação do alfa através da quantidade de fêmeas adquiridas. É igual o chimpanzé, aquele grupo de chimpanzé do Animal Planet. É a mesma coisa. A Liceu, no seu segundo ano, ela tinha um grupo qual é o coletivo de chimpanzé, hein? Eu tinha um grupo de chimpanzés. Entre chimpanzoas e chimpanzés, assim. Tinha o macaco alfa lá e as macacas em volta, era um trio horroroso. Era muito animalesco, era Animal Planet puro. Então, se o indivíduo, ele forma ele forma ali, como? Então, tinha um tropeço na minha igreja, né? Tinha um tropeço e era difícil lidar com isso, porque o alfa precisa marcar o território. E aí esse indivíduo, ele dentro do grupo dele, vamos supor uma balada, ele ficou com a moça mais bonita da balada, ele nunca viu da vida, mas ela estava lá chamando a pessoa, todo mundo, ele foi lá, aproximou, começou a conversar, ficou com ela, né? E depois da balada foi levar ela em casa e foi para um motel. Aí isso foi na sexta. No sábado à tarde tem a pelada dos caras. Aí ele já chega na pelada, né? Pegou a menina e tal. Aí na resenha lá, lógico que ele vai lá, você viu a gata e tal. Então o cara, naquele dia, quando ele deixou a menina em casa, ele já foi pra cama com muito orgulho, muita alegria. Foi amanhã na resenha, só vai dar eu. É assim, o cara ficou com a consciência muito feliz. Aí, mais pra frente, alguém convida ele para uma célula, ele tem uma experiência com Deus e converte. Alguém na célula canta igual a Fernanda cantou hoje, ele dispara a chorar. Igual um menino e não está entendendo o que está acontecendo, mas ele sabe que além da consciência dele, o interior dele foi lavado e isso manifesta no corpo físico. Ele fala, cara, isso é muito melhor que a mulher. Mas isso é instantâneo. Como ele ainda não precisa do caminhar, ele precisa agora que as pessoas ajudem ele a tirar as ataduras. Isso vai funcionar em 2, 3 dias, que no próximo final de semana ele vai sentir vontade de encontrar com os amigos, mas aí ele vai começar a entrar o quê? No confronto de quê? Que a consciência já não é a mesma, porque nasceu uma coisa a mais aqui, que é o que eu chamo de espírito vivificado.
Aí esse espírito vivificado, que é uma coisa que ela é assim nesse momento, ó, ela está de frente para a cosmovisão dele, que já é assim, ó, tem 25 anos ela. Aí esse confronto é desleal. É necessário que haja aqueles que andam ao redor dele, protegendo, tirando as ataduras. E aí ele vai falar assim, ó, pode ser que depois de uns 30 dias, tem um aniversário de um dos amigos, e aí lá no aniversário não tinha ninguém da igreja para ver ele, dá uma caída. Faz parte do processo. Aí ele vai para casa o quê? Triste. Mas peraí, ele não era tão feliz que ele pegava todo mundo, e agora ele está triste e pegou uma mulher bonita. Mas tem uma coisa, aí ele não conta para ninguém no outro dia. Aí os caras falam assim, e aí? Aí no outro dia lá no futebol, os caras falam assim, e aí? Tá indo nascer torto? E que você arrumou ontem? Não, fiquei em casa, dormi. O cara pegou a mulher muito mais bonita do que a da balada, mas não contou para ninguém. Ele falou assim, não. Aí Deus lá de cima fala, né? Quem te fez saber que está ali? E aí? A palavra quebrou o coração de pedra, abriu o terra. Aí ele fala, meu Deus, eu não posso pegar ela. E aí começa a desgraça, que é a luta de se manter cristão. Enquanto você não for ser hábil na palavra e na espada, você vai ter uma vida difícil, mas à medida que você vai apanhando e batendo, você vai ficando cascado de grossa. Aí você vai falar assim, aí lá na frente você vai encontrar prazer nas coisas de Deus. Satanás é muito sábio e ele vai trabalhar com ideias não diretas, mas indiretas, com filosofias relativistas, imediatistas. Ele vai tentar ao máximo, porque ele sabe que aquele cara não vai mais para o ato em si, mas ele pode fazer com que esse indivíduo fique mais fixo possível na realidade no mundo, sendo que o mundo não é a verdade, porque o próprio Jesus fala, se você odeia a sua vida, você ganha, mas se você ama demais a sua vida, a sua realidade, aqui, você perde, mas se você odeia a sua vida nesta realidade, neste mundo, você preserva. E aí, o diabo vem com o quê? Formas semióticas, práticas dentro da estrutura cristã, que vai fazer com que ele não diga que seguir Deus é mentira, mas ele vai trazer nuances para o seu caminho. Isso na política é chamado de cortina de fumaça. Então ele vai levantar coisas onde que, creio eu, não vai interferir na sua salvação, mas vai fazer com que você tenha uma vida onde ela deveria ser plena no Senhor, e não é. Porque você está preso às nuances que a cultura evangélica te coloca. E elas são variáveis. Ministérios, eventos, agendas, coisas que não estão no DERE, não são quebradas pela palavra, não entra na estrutura. Há outros lá que eu falei para você, ó, caminho de viajante, sim, curso, conduta, forma, modo de pensar, sentir e decidir. Então agora, essa consciência está em Cristo. E a cosmovisão não é mais, ela vai ser, a cosmovisão, ela vai levantar, ela vai precisar de tempo, ela vai ter que ser o quê? Decantada. Porque Deus não é imediatista, é preciso um tempo para você criar relação com Deus. E partindo para finalizar, Paulo, ele é tudo, antigo, novo, ele pega a coisa e joga para um campo estratosférico. Não vos amoldeis, antigamente tinha Tupperware, né? Até a Tupperware hoje ainda, né? Mas as mulheres iam na casa das pessoas. Na minha casa tinha da minha mãe tinha essa reunião da Tupperware.
E eu gostava de esperar o final da reunião. Tinha um negócio de sorteiozinho, né, pra você ganhar alguma coisa. Aí um dia, lá nos anos 90, passando os canais de televisão, vi uma fábrica da Tupperware. Aí o que acontece? Tinha um negócio assim, né? Aí uma injeção, um negócio, cuspia lá um líquido. Devia ser PVC, né, Rogério? PVC. Aí vinha um negócio assim, ó. Saía, saiu um copo. Esse negócio moldou aquela estrutura. E ela saiu do jeito do molde. O mundo tem um molde. E ele está batendo aí na sua cabeça. Você tem que ter algo mais forte do que esse molde. Que é o Der, que é a palavra de Deus. E aí, não amoldei, não entra nessa forma, mas sede transformados pela renovação da mente, que é inverter esse quadro aqui com o tempo. Isso aqui não é de 1 ano, 2 anos. Aí, isso aqui vai ter que acontecer o seguinte, isso aí vai ter que fazer assim, ó. A coisa vai ter que fazer assim, ó. Assim, ó. A coisa vai ter que reverter. Mas leva tempo. Se você não entender isso, você vai querer a coisa antes do tempo. Você vai forçar, você vai usar a natureza humana, que não tem nada a ver com isso. A renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir o meio dos dons. Você tem que achar, não moldando com esse mundo, você tem que achar na palavra qual que é a vontade de Deus. E aí você achando a vontade de Deus, você tem uma vida plena, você vai ser referência na sociedade, você vai, não da forma que se vê hoje, você vai abençoar muitos, mas de uma forma no campo superior e não na natureza humana. Você tem que ver o mundo aos olhos dessa ótica que é a palavra de Deus. Veja que profundidade, quando Jesus fala, eu sou o caminho. Está lá em Gênesis 3, 24. Toda a estrutura lá. A espada que quebra, né? A espada tem a mudança, que é a Ravar, né? E tem o Der, que é a forma de. Jesus fala assim: vem ver o mundo com os meus olhos. Quando eu era novo, eu lembro que as grandes mulheres de oração, tinha muitas mulheres de oração quando eu era adolescente, eu lembro delas orando. A mãe da Renata, como é que ela chamava? Deonila. Eu lembro que ela orava assim: Senhor, coloco nos meus olhos o que o Senhor vê e na minha boca o que o Senhor fala. Ela orava assim. Eu falei assim, eu não entendi o texto, eu falei assim, mas eu senti. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente sente. Às vezes você é novo, né? Eu falo assim, eu não estou entendendo, mas sinta. Se você vai para o Evangelho e quer entender ele do dia para a noite, você está fora, você está se amoldando ao mundo e queimando as etapas. Vir para a igreja e não querer desenvolver é a mesma coisa que o Evangelho dá um carro para o Enzo, embora tenha nome de Ferrari, né? Bateu uma coisa na minha cabeça, foi o gel que quebrou, deu um tup. Amém? Amém? Vamos orar. Eu mesmo deu uma instalação. Pai, muito obrigado, porque o Senhor caminha, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Amém? Eu não vou pedir não, Pai, eu vou implorar ao Senhor. A oração vai ser bem curta, porque eu vou implorar isso. Que
esse versículo não fique no campo teórico dos meus irmãos, mas venha para as entranhas, para as tripas. Que isso possa ser a bússola que orienta a cosmovisão deles. E que eles possam ter uma mente cativa no Senhor. Quando eu falo eles, eu estou incluído. E que nós possamos, através do teu Espírito, perceber as nuances e os sofismas do inimigo, tentando embotar o nosso entendimento. Livra de nós todo pragmatismo, toda ação semiótica, livra de nós toda criatividade humana que é do inferno. E que nós possamos ser uma igreja segundo o teu coração, segundo os teus olhos. E que nós possamos mover pelo caminho que a pedra indica. E que nós possamos adentrar no Derer. Que nós possamos entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra cosmovisão, não tem outro jeito de viver se não for pelo Senhor. E aqueles que são os meus discípulos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. E por quê? Porque eles conhecerão a verdade. E conhecendo a verdade, serão verdadeiramente livres. É o que eu te peço, Pai. Livra os meus irmãos. Eu sei que eu descendo de um Adão que foi expulso, mas pela fé eu entro na linhagem de Isaac, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos que vêm da descendência de Isaac, que vem pelo filho da promessa, aquele que a caminho de 3 dias foi para o Moriá e que foi entregar a vida, mas o cordeiro substituiu o sacrifício. O cordeiro fez a obra vicária, o cordeiro através do teu sangue fez a obra redentora. E que esse sangue seja realidade nas nossas vidas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde as mentes e os corações dos meus irmãos. Derrama sobre eles graça, sabedoria, entendimento, maturidade, e que eles possam ter experiências emocionais com o Senhor, sim, mas que possam saber que o profeta tem domínio sobre o Espírito, e que todos sejam equilibrados, e que possam, com o tempo, manifestar neles as características daquele que estão no Derer, no caminho, que é respeito, autoridade e olhos de águias, porque aqueles que estão em Cristo voarão como águias. Não somos galinhas, nós queremos voar como águias. Então, Pai, eu coloco a vida de todos aqui diante do Senhor. Que o Senhor os guarde, que o Senhor vire o teu rosto para eles, que as tuas benevolências, que as tuas consolações, que o teu cuidado seja sobre eles. Obrigado por o Senhor me confiar esse rebanho que é do Senhor, e que eu possa de alguma forma fazer parte daqueles pastores que dormem na porta do aprisco, porque o verdadeiro pastor é o Senhor. Eu sou todo deitado na porta do aprisco. E que o Senhor me dê percepção espiritual, que se algum pastor quiser pular a cerca, ele veio para roubar, matar e destruir, mas vai ser anulado pelo poder do teu Santo Espírito. Eu abençoo essa igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Enfrentem lá esse macarrão com maionese que é fracassado. Uma semente. É bom.